Olá, e a indicação de hoje é um filme baseado em fatos reais que vai retratar a história de vida da psiquiatra e psicanalista Sabina Spielrein, que apesar de ser pouco conhecida, deixou importantes contribuições para o campo psicanalítico. Eu estou falando do filme Jornada da Alma. Se você ainda não assistiu esse filme, se você também quer conhecer quem foi Sabina Spielrein, esse vídeo vai te interessar. O filme Jornada da Alma é uma produção francesa que foi lançada no ano de 2004 e tem uma duração em média aí de 1 hora e 30 minutos. E é um filme que a gente pode encontrar disponível no YouTube. O filme tem como tema central a história de vida da Sabina Spielrein, uma jovem russa de 19 anos que foi internada no Hospital Psiquiátrico de Zurique, na Suíça, na ocasião apresentando um quadro de histeria conforme o diagnóstico psicanalítico. Sempre que eu comento esse filme, eu costumo dividir em 3 tempos. No primeiro momento, nós vamos encontrar os detalhes da internação psiquiátrica de Sabina, que durou ali aproximadamente 10 meses. Que inclusive esta foi a única experiência de internação psiquiátrica que ela teve ao longo de toda a sua história de vida. E nessa internação, a Sabina torna-se a paciente do psiquiatra Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung, que naquela ocasião despontava como uma das principais referências psicanalíticas depois do Freud. É então com a Sabina que o Jung vai utilizar pela primeira vez a técnica psicanalítica, como a gente vê em várias passagens do filme. A segunda parte vai retratar os momentos pós-alta hospitalar, onde a Sabina inicia o curso de medicina, que inclusive era o seu desejo desde criança, tornando-se então psiquiatra e também psicanalista. Mas ainda durante o curso de medicina, a Sabina, que tinha uma forte identificação com Jung, vai se apaixonar por ele e com a retribuição do Jung, os dois vão estabelecer um relacionamento amoroso que vai durar aí por alguns anos. No terceiro momento do filme, nós vamos encontrar a Sabina vivendo o turbulento período político da Rússia no pós-Primeira Guerra Mundial e também pós-Revolução Russa de 1917. Neste momento, o filme vai retratar o trabalho que a Sabina desenvolve na conhecida Creche Branca, que foi a primeira experiência educativa de inspiração psicanalítica da história. Mas com a ascensão do Stalin ao poder e, consequentemente, a perseguição à psicanálise na Rússia, a Creche Branca, que acaba sofrendo as consequências dessa perseguição, vai ser destruída pela guarda stalinista, como a gente está vendo aí em algumas cenas do filme. Posteriormente, com a invasão russa pelos alemães, Sabina vai ser executada pelos nazistas, o que vai acontecer também com seus familiares em outros momentos. Historicamente, Sabina Spielrein ficou conhecida não só por ter sido a primeira paciente do Jung, mas também pelo seu relacionamento afetivo com ele, além também das consequências desse relacionamento no rompimento teórico que vai acontecer entre Freud e Jung. Só que a excessiva exploração desse fato muitas vezes acaba apagando importantes contribuições que ela proporcionou ao movimento psicanalítico. Foi dela, Sabina, o primeiro trabalho acadêmico sobre a psicanálise da história, que foi o seu trabalho de conclusão de curso de psiquiatria da Universidade de Zurique, onde ela vai fazer uma análise psicanalítica de um caso de esquizofrenia. Sabina também teve forte influência na formulação de um dos principais conceitos freudianos, que foi o conceito de pulsão de morte, onde ela antecipa em quase 10 anos aquilo que o Freud iria depois conceituar. No que diz respeito à psicanálise com criança, o que a gente percebe é uma verdadeira dívida histórica com a Sabina, já que muito antes de Anna Freud e de Melanie Klein, que são consideradas as pioneiras da psicanálise infantil, a Sabina já desenvolvia análise de crianças, inclusive fazendo algumas formulações teóricas. Uma coisa interessante que poucas pessoas sabem é que o Jean Piaget, um dos principais teóricos do desenvolvimento cognitivo infantil, no início da sua carreira teve algumas aproximações com a psicanálise. E quem possibilitou essa aproximação foi exatamente a Sabina Spielrein, que foi inclusive a sua analista durante alguns anos.
Além disso, os dois desenvolveram vários estudos em conjunto sobre o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. Inclusive, o texto da Sabina, que é um texto chamado Contribuições para o Conhecimento da Psique Infantil, foi fundamental para que o Piaget produzisse um dos seus principais livros, que é o livro Linguagem e Pensamento da Criança. Ainda no campo da educação, vale destacar novamente o trabalho que ela desenvolveu com a Creche Branca, primeira experiência educativa de inspiração psicanalítica da história. Por fim, a gente tem a importância da Sabina na própria expansão da psicanálise pela Europa. A gente vai encontrar as suas contribuições na Suíça e na Alemanha, que foram os países onde ela viveu por muitos anos, mas é na Rússia, seu país natal, que ela se tornou uma das principais referências, tendo sido uma das fundadoras da Sociedade Psicanalítica de Moscou, aonde foi a primeira analista didática, que é quem é responsável pela formação de novos psicanalistas. Para você que ainda não assistiu o filme Jornada da Alma, vale a pena então conferir, lembrando novamente que ele está disponível pelo YouTube. Agora, se você quer aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre a Sabina Spielrein e sobre sua contribuição para a psicanálise, deixo aqui a indicação desse livro, Sabina Spielrein, de Jung a Freud. É um livro construído a partir das cartas encontradas em 1970, cartas que estavam perdidas, e que eram cartas que foram trocadas entre os três e que então deram origem a esse livro, inclusive também deram origem ao filme Jornada da Alma. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo comentário de um filme. Forte abraço e até mais.